Fetiche. Você tem algum? Porque esse ainda é hoje um dos assuntos que mais mexem com as pessoas quando a gente fala em sexualidade. E o vídeo de hoje vai ser sobre fetiches, parafilias e todas as questões que envolvem esses termos. Eu sou o psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho, professor de análise do discurso e psicanálise. E hoje o nosso vídeo tem por função fazer uma discussão desde a classificação dos transtornos parafílicos lá no DSM-5 até aqui a psicanálise e a análise do discurso. A gente percorrer esse longo percurso, né, esse longo espectro, para que você possa estar aí mais munida de argumentos, compreensão do que se trata para trabalhar na sua clínica, para fazer o seu atendimento com maior qualidade, visando a uma analítica da subjetividade que se faça, né, como prática de liberdade, que se volte para a singularidade do seu paciente, que não se faça como moral, né, ou como normalização e adaptação de comportamentos. Esse vídeo também é um vídeo que entra aí numa série sobre transtornos mentais, né, que conversa com o DSM, que se propõe a trazer uma visão do DSM que é crítica e importante para que a gente consiga entender a necessidade dessa discussão. Muito se fala do DSM, né, que é um livro ultrapassado, que é feito pela indústria farmacológica. Não é bem esses os grandes problemas dele, apesar de isso ser uma preocupação, inclusive de quem fez o DSM, né, 5, essa quinta edição, trazer um distanciamento, por exemplo, das indústrias farmacêuticas para as decisões que precisava se ter, né? Muito se diz sobre a medicalização da vida ou a transformação, né, da vida como transtornos, né? E isso tudo me parece que é uma discussão importante, mas ela precisa ser feita num nível onde nós realmente possamos conhecer o que se trata do DSM. Né? Então, esse vídeo vem nessa direção, né? De cumprir com uma tarefa de apresentar uma visão crítica ao DSM sem desconsiderar as discussões importantes que ele traz. Começando pelo fato de que quando a gente diagnostica, esse diagnóstico ele deve ter um valor, antes de tudo, clínico. E esse é o ponto de partida do DSM. Então, por exemplo, quando a gente fala das parafilias, toda e qualquer parafilia, ela seria... a gente dá o nome de parafilia a toda e qualquer tipo de relação, né, erótico, sexual, que não se enquadraria no que a gente chama, ou que a gente poderia chamar a partir do DSM, como normofilia. Né? Veja que aqui tem mesmo uma dimensão de normalização, né? Ou seja, a curva normal. Então tem as pessoas que estão aqui, então isso daqui a gente vai convencionar que é normofilia, e parafilia seria situações que não estão ali muito dentro do padrão. O fetiche, ele incide, né, nesse contexto das parafilias. Antigamente, as parafilias eram chamadas de perversões sexuais. Mas isso fez com que houvesse muita confusão com a ideia de perversão como a trapaça, como uma dimensão de caráter até, né, que umas correntes foram, né, por aí, umas correntes de pensamento, né, a perversão como estrutura psíquica, né, ou até mesmo, como a gente vai trazendo, né, a perversão como relação, né, como ação discursiva
excessiva ali. Então, esse termo sendo abolido, né, do manual estatístico é muito importante, porque ele traz um avanço científico considerável para a gente poder pensar que o que é destoante da norma, ou seja, que está aqui, ó, nas curvinhas, quem sabe aquela curva normal da estatística, né? O que está aqui nas pontas, né, é aquilo que se chama de desvio. O desvio, ele tem a ver com o que sai da norma, né? Não quer dizer que tem transtorno na vida da pessoa necessariamente. O próprio manual vai dizer que, para se falar de transtorno parafílico, precisa haver um sofrimento intenso para a pessoa, precisa haver né, um dano considerável para a sua vida, no seu trabalho, para suas relações, né, ou para outros com quem ela se relaciona, né? Então, se não tem nenhuma dessas características e a pessoa leva uma vida normal, tranquila, isso é só um desejo sexual que de alguma forma está fora do que seriam os padrões convencionais, que foram convencionados numa determinada sociedade. Então, diante de tudo isso que rolou, né, eu fui entrevistado pelo Terra. Terra me mandou algumas perguntas aqui e por isso também motivou esse vídeo. E se você quiser ver a entrevista completa, tá aqui na descrição desse vídeo o link para você conferir na íntegra. Essa entrevista ainda não saiu no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Eu só mandei as respostas às perguntas e eu vou seguindo um pouquinho a linha do que me perguntaram para a gente poder fazer essa conversa aqui. Então, por exemplo, o que explicaria, né, esse interesse, seja por um objeto, seja por fezes, urina, né, num caso de um fetiche escatológico, que seria o mais interessante para a gente iniciar uma resposta a essa pergunta, é pensar que não existiria uma resposta que desse conta total, por completo, né? O Freud, ele vai nos falar de uma fixação da libido. Ele vai falar de um momento, né, onde a libido se fixou, né? E aqui também a gente já fez em alguns momentos uma discussão sobre libido como investimento, né, de atenção, investimento erótico, né, no sentido amplo do termo erótico. Mas aqui o desejo sexual mesmo, excitatório, ele se fixa em algum objeto que passa a ter um sentido para aquela pessoa de satisfação sexual. Então, quando que o fetiche se torna um sofrimento? Ele pode se tornar um sofrimento quando a pessoa ela acaba não conseguindo mais ter prazer com outras coisas, né? Quando ela não consegue mais desenvolver uma relação com outra pessoa que seja sem aquela presença, daquela situação que traz, por exemplo, o fetiche. No caso das parafilias em geral, se a gente for seguir a risca, por exemplo, que diz o DSM, nós não podemos considerar parafilia nenhum tipo de fetiche, vamos focar no fetiche, tá? Que a pessoa não tem um desejo intenso com objetos ou outras coisas que não tem a ver com a própria genitália, a própria e a do parceiro, da parceira, né? Nesses casos, onde não há, por exemplo, pessoas mais idosas que têm um desejo já mais reduzido, inclusive a orientação é pensar se esse desejo ele não está igual ao de outros desejos que a pessoa tem. Porque se não tem esse desejo maior, a gente não pode nem falar de uma parafilia. A gente vai estar falando ali de um fetiche que seria um pequeno, né? Não seria um grande fetichista, seria um pequeno fetichista, né? Precisaria estar, para ser considerada uma parafilia, num nível em que isso é maior ou igual ao que ele sente sem aquele objeto, aquela coisa que se faz ali para a pessoa como fetiche. E como a gente estava dizendo agora há pouco, para pensar em transtorno precisaria ter sofrimento, dano a si ou ao outro. Se não tem, a ideia de pensar isso como um transtorno parafílico é, antes de tudo, equivocado.
Bom, pensando então a partir de um transtorno parafílico, o que se cuidaria? Como seria esse tratamento? O tratamento ele deve incidir sobre o sofrimento e não sobre o desejo sexual, sobre a fixação da libido, sobre uma forma de que a pessoa deva sentir prazer e excitação com outra coisa. Não é isso, né? Às vezes a pessoa sofre porque justamente a sociedade coloca ela numa posição que é ruim, ela se sente estranha, ela se sente mal por isso, e muitas das vezes o tratamento passa, né? O tratamento aqui pensado como cuidado, né? Ele passa por compreender este lugar de quem é diferente, não como um problema, mas poder a partir daí pensar com a pessoa, inclusive, como que ela pode cuidar desses desejos, de modo que ela não faça mal a ninguém, mas que ela possa vivê-los em tranquilidade, em paz consigo mesmo. Antes de tudo, consigo mesmo. Qualquer outro tipo de tratamento, quando a gente for pensar como tratamento que seja diferente disso, é completamente inaceitável. Então não existe o tratamento para a parafilia, o tratamento para o fetiche, existe tratamento para o sofrimento. E o tratamento para o sofrimento, antes de tudo, implica acolhimento, implica em uma postura compreensiva com esse sofrimento e a construção de caminhos possíveis de se existir. Mas, Ronaldo, por que as pessoas ficam, tão incomodadas com o fetiche das outras pessoas, né? Por que as pessoas às vezes têm vergonha do próprio fetiche? Bom, o fetiche, de algum modo, ele está falando da nossa intimidade, ele está falando de algo que às vezes a gente não domina na gente, né? Principalmente quando a gente fala de uma situação que a pessoa ela tem mais desejo naquela situação de fetiche do que fora dela, por exemplo. A gente está falando de uma situação onde a pessoa está até certo ponto refém daquilo, né? Em algumas situações onde a pessoa só consegue ter excitação e conseguir, de fato, realizar uma prática sexual somente naquela situação de fetiche, a gente está falando de uma limitação na vida, né? De algum modo, a gente poderia pensar a vergonha por esse movimento, por esse caminho. Porém, a reação das outras pessoas tem muito mais a ver com uma moralidade, né? E nesse campo da moralidade, nós temos que pensar em dois grupos. Eu acho que é importante a gente trazer dessa forma. Muito se fala, por exemplo, de que os fetiches faz com que a gente repense sobre a nossa sexualidade, né? Pense que que pode existir outras possibilidades e considerar isso é muito difícil. E é verdade mesmo, né? Para algumas pessoas, por exemplo, dizer para elas que elas precisariam aceitar ou ser indiferentes, né, a uma situação como essa de desejo, satisfação, né, por sexual, né, por fezes, urina ou botas, enfim, situações que não são muito comuns, né, usuais, né, é como se falasse para a pessoa que ela tivesse que gostar daquilo também, né, fica inaceitável, como assim, né, não, isso daqui é perversão, não podemos, né, que tem a ver com essa coisa de quando eu controlo como o outro sente prazer, né, é como se eu impusesse que o meu jeito é certo, que o meu jeito é bom e eu não precisasse pensar nele. Sim, eu acho que sim, eu acho que em boa medida tem isso, mas em boa medida tem justamente as pessoas que fazem um uso desse movimento, né, para submeter, né, pessoas que têm outras vontades, outros desejos a uma posição inferior de caráter.
É como se eu pudesse julgar o caráter do outro pelo que ele está fazendo. O que a gente já disse no começo desse vídeo é um equívoco que a ciência já resolveu, mas parece que a sociedade anda de uma forma muito mais lenta do que a ciência, né? E algumas figuras, e isso é muito comum, a gente vê inclusive nas igrejas, alguns pastores tomando esse tipo de atitude de ser aquele que julga. E quando eu me coloco na posição de quem julga o outro, eu me coloco numa posição que eu estou acima de qualquer julgamento. Isso faz com que muitos dos problemas de caráter dessa pessoa comecem a passar desapercebido quando o problema de caráter está colocado, está alocado numa dimensão que parece ser um grande problema social, quando na verdade não é. Então, eu não deixaria de fora também este motivo, né? Eu acho que existe um uso político por algumas pessoas desse discurso do mau caráter, do que deveria ser queimado na fogueira, justamente para esconder justamente os maus caratismos que se passa ali despercebido, né? Pelas pessoas que ficam focadas olhando para cá, enquanto aqui, ó, tudo não tá se olhando, não tá se vendo, né? Como se aquela pessoa ali fosse acima de qualquer suspeita. Pensa nisso. Então, para falar sobre as parafilias, DSM, fetiche, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você quer aprender uma forma de pensar e fazer a psicologia e a psicanálise, vem conhecer o curso completo de análise do discurso na clínica psicanalítica. Aqui a gente pensa a psicanálise como análise do discurso e fazemos a clínica psicanalítica como uma prática de liberdade, privilegiando a singularidade de cada paciente, indo muito além das teorias sobre a subjetividade, né? Trazendo uma dimensão que privilegie não o encaixotamento, tanto em teorias de personalidade, teorias sobre a teorização, né? Sobre a subjetividade, que objetifica aquele nosso paciente, mas pensando de uma maneira singular, um a um, né? Aquela história, aquela constituição subjetiva que tem a característica de uma marca digital, de uma impressão digital, e dessa maneira poder elevar a qualidade dos atendimentos. A gente vai deixar aqui embaixo o link para você conhecer um pouquinho mais esse curso, se você ainda não conhece, e poder se inscrever para a próxima turma que a gente vai ter. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, ou caso você queira ainda saber, ou caso você queira levar essa discussão para algum outro lugar. E às vezes a gente não abordou, né, coisas interessantes que você também possa nos trazer. Comenta aqui embaixo então e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos sempre que a gente postar. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.